A primeira etapa, disputada em 4 provas especiais de classificação, todas em asfalto, terminou cerca das 20 horas, partindo os concorrentes para a segunda parte da prova, amanhã, dia 26 de maio, às 8 da manhã. José Carlos Macedo, Miguel Borges e Renault 5 GT Turbo e concorrentes ao troféu de rallies da marca foram 10º no final da primeira etapa, tendo sofrido problemas de suspensão nas 2 primeiras provas especiais de classificação. João Santos, em Lancia de Alta Integrale, obteve o 9º lugar à chegada ao parque fechado. O piloto inglês John Morton, também em Lancia, que apesar da sua espetacular condução, não conseguiu melhor do que a 20ª posição. Ramiro Fernandes Cruz Monteiro foram, no final da primeira etapa, 8º da geral. O mais rápido dos concorrentes ao troféu Renault, Bento Amaral, conseguiu superiorizar-se aos seus mais diretos adversários em todas as provas especiais de classificação. Alcançou assim a 7ª posição no final da etapa. Os ingleses a darem espetáculo. Desta vez foi Ken Skidmore que, com o seu Kadett GSI 16 válvulas, deliciou os espectadores que estavam na curva da praia, na primeira prova especial de classificação, São Pedro I. Rui Costa, Jaime Grácio, em Lancia de Alta HF 4WD, eram, no final da primeira etapa, 6º. Adruzílio Lopes, apesar de um furo no pneu traseiro do lado esquerdo, no segundo troço, queimada 1, é o melhor do agrupamento de produção. António Coutinho, em Toyota Celica GT4, não venceu nenhuma das PECs, mas conseguiu, mesmo assim, ocupar a 4ª posição. José Miguel e Ricardo Caldeira, em Ford Sierra Cosworth, foram 3º nesta primeira etapa, apesar de terem sofrido um furo no final de queimada 1. Carlos Bica, com o Lancia de Alta Integrale 16V alugado a um preparador italiano, ganhou os 2 últimos troços e está agora a 5 segundos do líder da prova. Líder que é Joaquim Santos, que com o seu Ford Sierra Cosworth ganhou as 2 primeiras provas especiais de classificação. Dado o piso e as características deste rally, esta posição de Santos não é de todo surpreendente. No entanto, ainda faltam disputar mais 14 troços durante o dia de amanhã e tudo pode acontecer. Vidreiro, desde 1978, é conhecido por Rota do Sol e conta com a organização a cargo do Clube Automóvel da Marinha Grande. O centro nevrálgico da prova foi na bonita vila de São Pedro Moel, com o fim de semana a convidar uma visita à praia. Todavia, os 41 pilotos que alinharam à partida preferiram antes os prazeres da velocidade. A primeira etapa era curta, com somente 4 classificativas no pinhal mandado plantar pelo rei Dom Dinis. Joaquim Santos e Miguel Oliveira, desde logo, tomaram o comando da prova. Carlos Bica, em adaptação ao Delta 16 válvulas alugado a Nascentini, colocou-se na 2ª posição da prova, enquanto José Miguel aproveitava as potencialidades do seu Sierra para tomar o 3º lugar da geral. António Coutinho vinha na 4ª posição após a 2ª classificativa, com o Toyota Celica GT4 da Salvador Caetano. Rui Costa comandava o Grupo N, fazendo um excelente início de prova com o seu Delta 4WD. Na liderança do troféu Renault vinha Bento Amaral, que mostrava estar bem competitivo na classificação do Grupo N, onde foi o mais rápido logo no primeiro troço. Para o espetáculo andava nitidamente o inglês John Morton, num Delta 16 válvulas, assim como o seu compatriota Ken Skidmore. Desta forma, os ingleses animaram bastante o público que apareceu na primeira etapa. O cadete GSI de Skidmore, um peão na famosa curva da praia, no primeiro troço do rally São Pedro Moel. Apesar de ter ganho 2 das 4 classificativas que compunham a primeira etapa, Joaquim Santos e Miguel Oliveira chegaram ao fim do primeiro dia de prova na liderança. O seu avanço para Carlos Bica não era de nenhum modo confortável, pois 5 segundos não davam margem para erro.
Um andamento bem rápido de Joaquim Santos nos troços junto a São Pedro Moel na primeira etapa. Nitidamente ao ataque após a primeira ronda por São Pedro e Queimada, Bica mostrava as suas garras, avisando Santos que o rally, embora de asfalto, não iria ser fácil para o piloto do Sierra. José Miguel era o terceiro a somente 8 segundos de Bica, andando muito bem no início da prova. Um furo no final da segunda classificativa, pouca influência viria a ter para José Miguel e Ricardo Caldeira. Muito público em São Pedro Moel na sexta-feira passada. Afinal, do Sul também se gosta muito de ralis. António Coutinho era o quarto classificado no final da primeira etapa, a 20 segundos do líder Joaquim Santos. O Celica GT Force sofria de problemas na ignição e o piloto queixava-se igualmente que o carro fazia diferencial. A luta pelo Grupo N estava ao rubro entre o líder do campeonato, Adrosílio Lopes, e o piloto local, Rui Costa. Os dois pilotos terminaram a primeira etapa empatados, vencendo Costa 2 troços e Adrosílio 1. Uma boa luta em perspectiva para o dia de sábado. Bento Amaral liderava a seu belo prazer o troféu Renault, entretendo-se na luta pelo Grupo N, onde ocupava o terceiro lugar, com 1 segundo de vantagem para a estrela local, Ramiro Fernandes. No controle de chegada da etapa, José Carlos Macedo e João Santos foram penalizados com 1 minuto. Por isso, caíram bastante na classificação geral. Partiram para a segunda etapa, que ligou São Pedro Moel a Figueiró dos Vinhos, 37 pilotos para disputarem 7 classificativas. Nitidamente ao ataque andava o piloto de Almada com o Lancia Delta integral e 16 válvulas alugado à Itália. A máquina parecia extremamente competitiva, o que permitia uma condução sem problemas por parte do campeão Carlos Bica. A primeira passagem por Figueiró foi o local escolhido por Bica para tomar de assalto o comando da prova, que conservou até à neutralização. Desta forma, Bica estava a rentabilizar bem o investimento feito com o aluguer da sua máquina. Joaquim Santos não se alarmou com o ataque de Bica e não levantou pé. Mas, de facto, o seu Sierra Cosworth não é a arma suficientemente competitiva para bater o Delta integral a 16 válvulas, um carro com as últimas especificações do Grupo A e com uma ótima preparação. O piloto do Porto ganhou uma das 7 classificativas da secção e dava o tudo por tudo, troço após troço. Sempre com um andamento espetacular, Joaquim Santos e Miguel Oliveira. Quem não se deixou pelos ajustes foi o piloto da Salvador Caetano com o Celica GT Ford. Talvez a máquina mais indicada para bater o pé ao Lancia de Bica. Coutinho andou também ao ataque e quase alcançou Joaquim Santos, pois terminou a primeira secção da prova, à hora do almoço de sábado, a só 2 segundos do Sierra Negro. Na terceira posição, Coutinho não se conformava, andava mesmo a dar o seu melhor, até que na primeira passagem por Chimpeles teve que enfrentar um aparatoso peão. Vamos ver de seguida. Felizmente, Coutinho conseguiu aguentar bem o carro na estrada. Vamos ver outra vez, agora em slow motion. O carro foge às 4 rodas para a parte exterior da curva, mas Coutinho consegue safar bem, fazendo um peão. Passado por Coutinho, em Figueiró 1, José Miguel lutava com alguns problemas no seu Sierra Cosworth, que continua em desenvolvimento no Grupo A. O piloto portuense andou a um bom nível, terminando a primeira parte da etapa a 1 minuto e 18 segundos de Carlos Bica, isolado na 4ª posição. Problemas de pneus apoquentaram a condução do Sierra encarnado
da Rodan Sport. Sem problemas, a Drusílio Lopes e Luís Lisboa provavam que o seu Mazda também é competitivo no asfalto. A Drusílio e Luís Lisboa deram cartas no Grupo N, chegaram à neutralização de Figueiró dos Vinhos na quinta posição da geral e com 55 segundos de avanço para Bento Amaral, que os seguia quer na geral, quer no grupo. No troféu Renault lideravam com 56 segundos de vantagem. No grupo N eram segundos atrás do Mazda amarelo. Bento Amaral e Mário Feio estavam sem dúvida em dia sim na primeira parte do Rally Rota do Sol, disputado na parte matinal de sábado. Depois de ter terminado a primeira etapa em 19º, João Santos vinha a fazer uma brilhante recuperação que o trouxe até ao 7º lugar à chegada à neutralização. O segundo troféu Renault era Pedro Azeredo, que dava boa conta de terminar a secção em oitavo da geral. O Golf de Grupo N de Barros Leite ganhou 5 posições em 7 troços devido ao andamento imposto pelo piloto. Nono da geral era a sua posição na neutralização de Figueiró. O primeiro azarado do dia foi indiscutivelmente o jovem Rui Costa, que vinha a desenvolver uma boa prova, mas o motor não quis colaborar, provocando a desistência após a 9ª classificativa. O outro azarado da jornada foi Fernando Pérez, que este ano trouxe para as classificativas o seu Sierra Cosworth de velocidade. Na segunda passagem por Chimpeles, na zona da classificativa que se encontrava em obras, com a estrada coberta de terra, Fernando Pérez não conseguiu aguentar o seu Sierra na estrada, despistando-se, felizmente sem consequências para o piloto e para o navegador Pedro Pérez. A pouca experiência do piloto na condução em pisos de terra impediu de controlar a natural tendência do carro em fugir, com pneus slicks em pisos de terra. O próprio piloto explicou-nos como tudo se passou. Meti muito cedo o carro para a curva, tenho muito pouca prática a guiar em terra, está cheio de terra e, portanto, saímos da estrada. Apesar de virmos devagar aqui, a culpa foi toda minha, não há mais nada a dizer. Chegaram ao final da primeira secção da segunda etapa em Figueiró dos Vinhos 32 pilotos. Vítor Lopes foi o único que não partiu para a derradeira secção da prova entre Figueiró e São Pedro de Moel. Carlos Bica continuava com um voraz apetite a vencer troços após troços, controlando o avanço que tinha para Joaquim Santos. O piloto da Diabolique consegue distanciar-se no segundo lugar, aumentando substancialmente o seu avanço sobre António Coutinho. José Miguel preferiu manter o quarto lugar, onde se encontrava isolado, a cometer qualquer erro se decidisse atacar o piloto do Toyota. Na quinta posição, o Drusílio Lopes e Luís Lisboa comandavam a produção, sem adversários de relevo. Enquanto Bento Amaral liderava o troféu Renault. No entanto, o inesperado aconteceu a 2 troços do final do rally, quando o Carlos Bica comandava. Ouvi o zero e arranquei no troço da memória. Quando cheguei ao fim do troço, já estava na assistência e veio um elemento da organização dizer que o controlador da partida tinha dito que a gente tinha arrancado 1 segundo ou 2 segundos antes. Não entendo. Portanto, a tua consciência está perfeitamente tranquila nesse aspecto. Sim, e um dos argumentos que eu tenho e que estou farto de dizer é que se isso acontecesse, o controlador tem a bandeira, eu tinha-lhe levado a bandeira. E eu, que eu saiba, perguntei ao Ricardo Caldeira e ao Zé Miguel se ele tinha ficado com a bandeira na mão e toda a gente me confirmou. O Caldeira, em parte, também diz que estava a controlar a situação e que tem quase a consciência que a gente arrancou no zero, por isso não sei. Com esse minuto de penalização, Carlos Bica ofereceu de bandeja à vitória a Joaquim Santos, que aproveitou da melhor maneira um eventual descuido do seu principal adversário. Santos venceu o rally com 29 segundos de vantagem para Carlos Bica, sendo também vencedor de 11 das 17 classificativas da prova. Esta vitória, bem jeito, vem dar a Joaquim Santos, que comanda o Campeonato Nacional, a 4 provas do seu termo, com 191 pontos de vantagem para António Coutinho.
Foi uma prova de asfalto que a dupla de Diabolique venceu e onde o seu Sierra esteve impecável. Não tivemos problemas, à exceção de termos utilizado pneus bastante macios na parte mais complicada do rally, que era Figueiró dos Vinhos e Chimpelas. Acabamos por conseguir transpor esse problema, uma vez que tivemos que aguentar um bocadinho mais o ritmo forte que estávamos a imprimir até aí. Acabando o rally na segunda posição, Carlos Bica estava infeliz com o que lhe acontecera, pois o piloto afirma não ter queimado a partida na segunda passagem por memória. Bica está na quarta posição do Campeonato Nacional, sendo agora mais difícil a reconquista do título, que era o seu objetivo no início do campeonato. Na terceira posição, Coutinho e Cândido Júnior, os principais rivais de Joaquim Santos no campeonato. Se Santos não se deslocar aos Açores, Coutinho tem fortes possibilidades de passar para a liderança do Nacional. A dupla do Celica GT Ford terminou a prova a 48 segundos de Santos e 19 de Carlos Bica. José Miguel e Ricardo Caldeira foram os quartos classificados a 1 minuto e 35 do vencedor. Nota-se alguma desmotivação do piloto no campeonato, já que José Miguel não irá ao Rally da Madeira para disputar um pequeno rally na zona de Vigo, em Espanha. Os homens da Rodan Sport esperam ansiosamente por um carro mais competitivo, o Sierra Cosworth de tração total. Depois de assinaláveis sucessos nos rallies de terra, Adrosílio Lopes e Luís Lisboa venceram também no asfalto do Rota do Sol a classificação reservada aos Grupo N. Quinto lugar da geral é uma excelente posição, a liderança para o grupo de produção a nível do campeonato. Triunfadores entre os pequenos GT Turbo, Bento Amaral e Mário Feio, acabaram por ser também segundos do Grupo N e sextos da geral. Terminaram a 50 segundos do Mazda de Adrosílio Lopes. Enfim, uma prova destas nunca é fácil, foi uma prova de muita concentração, um rally bastante duro, tanto fisicamente como para as máquinas, e a andar muito rápido e exigir muita concentração, exatamente. A próxima prova do campeonato será o Rally dos Açores, rally que não tem ainda confirmada a inscrição de Joaquim Santos e Carlos Bica.